Paz do Senhor, tudo bem? Vamos estudar mais uma lição do discipulado, tá? Vamos estudar hoje a segunda lição do segundo módulo, que tem por título O Discípulo e o Lar Cristão. Vamos fazer uma breve oração? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos com a pessoa que está do outro lado para estudarmos a Tua Palavra. Peço a Tua graça, a Tua direção, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha conduzir esta aula e dar entendimento àquele que irá assisti-lo. Que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diz assim, é o discípulo lá cristão, o tema da lição. Texto bíblico. Porém, se vos parece mal vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou os deuses que estão além do Jordão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A introdução diz assim: a salvação que você recebeu através de Jesus Cristo resultará em grande mudança no seu modo de vida. A partir daí, você começou uma nova caminhada, onde, segundo a Bíblia, tudo se fez novo. Isso inclui não só a vida pessoal, mas também a área do relacionamento. Esta nova vida toma forma da maneira como o crente se comporta no meio que vive. Em outras palavras, ele não vive mais por si mesmo, mas todas as suas ações são frutos desta comunhão íntima com o Salvador. Como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O lar é o ponto de partida desta nova experiência. É ali, junto com os familiares, que você pode e deve começar a pôr em prática a sua nova vida em Cristo, como testemunho da transformação que o conduziu a esta nova dimensão espiritual. Então, como diz aqui já na introdução, você tem Jesus, recebeu Cristo na sua vida e vai ter grandes mudanças. Então, é necessário passar por mudanças, passar por transformações, né? E aí vai ter que ter mudança. E as pessoas que convivem com você, no caso sua família, vão ter que perceber. É como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive também na sua vida, e que ele vive na vida do apóstolo, vai ter que ter mudança. Isso é natural. Você vai estar vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. O primeiro tópico diz assim, o que é o lar? Primeiro ponto, a família, a base do lar. O lar não é simplesmente uma casa onde a família se reúne, é muito mais do que isto. É a dimensão física que traduz o propósito de Deus. Ao instituir o casamento através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, Gênesis capítulo 2, versículo 18, jamais foi do desejo de Deus que o homem vivesse uma vida solitária. Daí a decisão de fazer de uma companheira. A ideia aqui é basicamente de companheirismo, solidariedade, respeito mútuo e vida em comum. O lar é, portanto, a expressão maior da unidade familiar, onde esta qualidade pode e deve se demonstrar na vida do casal e no seu relacionamento com os filhos. Então, a família, ela é o lar, é a base de tudo, né? A família é um projeto de Deus. Por quê? Porque você percebe no texto, quando Deus criou o homem, né, Adão, o primeiro homem, e ele estava só. E o próprio Deus falou em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem esteja só. E aí Deus teve a ideia de fazer uma adjuntora, alguém semelhante a ele. A partir que Deus criou o homem e a mulher, o próprio Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Então aí Deus instituiu a família. Então a família é um projeto de Deus. A família nasceu do coração de Deus. E a família é a base de todo ser humano, é que sustenta todo ser humano, né? Porque o ser humano ele não nasceu para viver só, ele nasceu para viver em sociedade, se associar com pessoas. E a família é a base dessa associação, dele se associar, se familiarizar com outros demais indivíduos, tá bom? Ok. Vamos lá ao segundo ponto. O lar, a base da sociedade. Os lares formam a sociedade. Lares desagregados vão corresponder a uma sociedade desagregada. Esta é a razão pela qual Satanás procura subverter os princípios que regem o lar. Desta forma, ele sabe o que pode destruir a sociedade.
De que forma ele faz isto? Disseminando a infidelidade conjugal, o desrespeito aos pais, a falta de diálogo no lar, o amor livre entre jovens e instituindo outros valores que ferem a palavra de Deus. É por isso que Josué, líder que substituiu Moisés na liderança do povo de Israel, fez questão de confrontar seus liderados diante da pressão exercida por outros povos que praticavam idolatria. Ele partiu da base, o lar para todo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ou seja, se as demais famílias seguissem a mesma trilha, o povo de Israel seria fortalecido e ficaria imune às pressões externas. Diante do que representa o lar para a sociedade, você, como novo crente, tem um importante papel para desempenhar, para que todos possam ser beneficiados pela nova vida em Cristo. Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Então, lá é a base da sociedade. Então, lares desagregados vão contribuir, vão corresponder para as famílias desagregadas, né? E assim, da mesma forma, uma família bem estruturada vai corresponder para uma sociedade bem estruturada, porque a sociedade é composta por famílias. E aí o inimigo ele trabalha dentro dos lares das famílias para tentar destruir. Como? Implantando a infidelidade conjugal, adultério, né? Porque quando acontecem as traições, as separações. E aí vai atingir toda a família, os filhos, às vezes joga os filhos no caminho das drogas, dos vícios. A questão também do sexo livre entre os jovens, né? A questão da prática sexual, segundo a Bíblia, só pode ser fazer dentro do casamento. E hoje ficou tão banalizado o sexo, que hoje em dia não precisa nem namorar, não precisa nem compromisso, é só um tal de ficar, né? Que numa noite só já rola tudo, inclusive sexo. Também a questão de desrespeito aos pais, muitos filhos não querem mais respeitar os seus pais. Então é dessa maneira que o inimigo ele atinge as famílias e destrói as famílias. Mas interessante que Josué aqui ele teve um papel muito interessante quando ele percebeu que o povo de Israel estava confuso, se ficava com Deus ou começava a seguir os costumes das outras nações pagãs. Então Josué, naquela reunião solene, extraordinária, ele fez questão de dizer: olha, eu e a minha casa vamos continuar com o Senhor. Se vocês quiserem seguir outros deuses, é problema de vocês, mas eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. E por essa atitude de Josué, de liderança, não só por si, por sua família, os demais liderados também tomaram a mesma decisão de Josué, né? E por que é tão importante isso? Porque a Bíblia nos fala, nós somos a luz do mundo. Então, um cristão, um novo convertido, principalmente se ele está numa família que ele é o único que se converteu, ele tem que dar um testemunho, ele tem que ser luz. E a luz, ela chama a atenção, né? Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, sobre um monte, né? A luz ela vai chamar a atenção nas trevas. Então, querendo ou não, as pessoas vão observar o nosso comportamento. A partir que você diz: eu sou um cristão, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, você vai chamar a atenção. As pessoas vão observar as suas atitudes, a sua maneira de se comportar, de andar, de viver, entendeu? Porque agora você é luz, e a luz ela vai sempre chamar a atenção no mundo das trevas, que estão em densas trevas. Deu para entender esse ponto? Ok. Então vamos entrar aqui no segundo tópico. O lar como a extensão da igreja. O que significa o vocábulo igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, espiritualmente e não fisicamente, para juntos seguirem a Cristo. Neste sentido, todos os crentes de qualquer parte do mundo formam a igreja. A palavra igreja pode ser também aplicada aos crentes de um determinado lugar, isto é, a igreja local. E por consequência, a igreja também é formada pelos lares, assim como a sociedade. Portanto, quando você começou a frequentar a igreja na qual está servindo a Cristo, pode observar que ela é constituída de indivíduos que pertencem a famílias distintas, que juntas adoram a Deus em espírito e em verdade. Então aqui a palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Chamadas aonde? Chamadas para fora do mundo. Então o Senhor nos tirou do mundo espiritualmente falando, porque nós permanecemos na terra, mas não compactuamos ou não fazemos aquilo que as demais aderem, né? Aquele sistema que o mundo, que é governado pelo diabo, o sistema que
opera o inimigo, né? É isso que é a palavra mundo que nessa passagem bíblica quer dizer, que é o sistema que é operado e governado pelo diabo. Que muitas coisas as pessoas fazem como uma coisa natural e normal, e para o cristão ele entende que não é correto. Então, ele se afastou do mundo, espiritualmente falando. Agora ele faz parte da igreja, essa reunião de pessoas chamadas para fora. E dentro do contexto da igreja, existem também as denominações. Existe a igreja como organismo, né? Que é a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e a igreja como organização, que são as entidades religiosas, né? As denominações, que você congrega, eu congrego, cada um tem sua denominação. E aí, nesse contexto, as denominações, nós se juntamos ali, em pessoas de várias famílias, que formamos uma outra família, que é a igreja. Querendo ou não, a igreja agora, que você participa, congrega, é uma família, né? É tanto que tem a figura do pai, que é o pastor, o pai espiritual, a figura da mãe, que é a esposa do pastor, ou posso também chamar de pastora, né? E os irmãos são os membros da igreja. Então, ali a igreja é uma nova família que Deus lhe concedeu para você se familiarizar, se associar e assim servir ao Senhor. O segundo ponto fala assim, o lar, a extensão da igreja. Ora, diante da definição acima, é justo considerar que o lar é a extensão da igreja. Em outras palavras, isto quer dizer que o bom testemunho cristão deve começar a ser vivido no lar. É impossível ter um comportamento de crente no templo, onde a igreja se reúne, e ter no lar um comportamento de incrédulo. As duas coisas não combinam. Isso significa que ainda não houve, de fato, a conversão a Cristo. Então, o lar é uma extensão da igreja. Ou seja, você como cristão não tem como ter um comportamento de crente na sua casa e na igreja ter outro comportamento. Porque é muito fácil ser crente na igreja, ser cristão. Até porque normalmente o culto demora 1h30, não são todos os dias. Mas onde realmente quem nós somos é dentro do nosso lar, entre a nossa família. É lá que de fato nós mostramos quem nós somos e a nossa família sabe que nós somos. Então não adianta ter na igreja um comportamento e dentro da sua casa dar mau testemunho. Principalmente se você, por exemplo, é um filho que se converteu, o seu pai é sua mãe e seus irmãos não são cristãos. Foi no meu caso, né? Eu fui o primeiro a me converter da minha família. Mas graças a Deus que o Senhor me deu graça para me dar um bom testemunho. E aí, através de mim, hoje quase toda a minha família serve ao Senhor, para a glória de Deus. Mas eu tive que dar um bom testemunho, porque é desafiador você ser um cristão na família, onde não compactua com os mesmos princípios e valores seus. Talvez eu estou falando com pessoas que é a mulher que se converteu, o esposo não é crente, os filhos não são crentes. Então é desafiador. Ou então, toda a família professa fé em Jesus, mas ainda assim, às vezes, existe um mau testemunho. E os vizinhos observam, as pessoas nos observam. Então, nós temos que dar primeiro um bom testemunho na nossa casa, da nossa fé, para que isso se demonstre também lá no templo, onde nós servimos ao Senhor, onde nós se reunimos para adorar ao Senhor. Não adianta ter no templo uma atitude de crente, em casa ter a atitude de um ímpio, porque assim mostra que, de fato, não houve uma conversão genuína a Cristo. Deu para entender esse ponto? Ok, então vamos lá. Terceiro tópico. A vida cristã no lar. Primeiro ponto, o que é a vida cristã? Definir vida cristã é simples. Agora, vivê-la implica sério compromisso com Cristo. Veja o que o mestre disse em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso significa que a vida cristã é um ato de seguir a Cristo, renunciando aos interesses próprios para que a vontade dele prevaleça em todas as áreas que lhe são submetidas a partir da conversão. Repetindo o texto bíblico que foi usado no primeiro ponto deste comentário, é o ato de estar figuradamente crucificado com Cristo, para que ele viva através de nós. Então, vida cristã, como diz aqui o comentarista, é simples definir, mas é sério, não é fácil viver. Porque o próprio Jesus disse o quê? Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. E tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, ser um cristão, viver a vida cristã, é renunciar a si mesmo.
e não é fácil. Não é fácil renunciar a nós mesmos, às nossas próprias vontades, para fazer a vontade do nosso Senhor, que é Cristo. Tomar nossa cruz cada dia e seguir a Jesus. Jesus não ofereceu, não foi um buquê de rosas, uma caixa de chocolate. Jesus ofereceu uma cruz que é símbolo de dor, de sofrimento, de luta. Então, é difícil, mas não é impossível. Então, isso é a vida cristã. É renunciar a si mesmo por amor a Cristo. É buscar cada dia ser semelhante a Jesus. Porque a palavra cristão, né, o significado da palavra cristão, que define o seguidor de Cristo, significa parecidos com Cristo. Ou seja, nós temos que parecer com Jesus em tudo, em todas as áreas. E aí que implica a nossa renúncia, a nossa mudança para ser parecido com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, que em tudo Ele é exemplo para nós. Aleluia. O segundo ponto sobre o que é a vida cristã no lar, diz assim, ó, segundo ponto, como viver a vida cristã no lar? Como viver a vida cristã no lar? Como você já aprendeu, fica claro que a partir da conversão, sua vida mudou. Agora as suas motivações são outras. Isto vai refletir em seu comportamento no lar. Tem que ser assim. Mas como viver esta nova vida no lar, principalmente se os demais familiares não forem crentes? Você não pode partir para o extremo e impor pela força a conversão de seus parentes. A palavra de Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Então, é um desafio, como já falei, né? Às vezes você se converteu para só você. Ou pode ser o pai de família, pode ser a mãe, pode ser um dos filhos, né? Os seus pais não são crentes. E aí, como é que tu vai ganhar tua família para Jesus? Não é pela força, porque a obra da conversão é o do Espírito Santo, ele que convence, né? Então, aí que entra a questão do testemunho. Você tem que mostrar que, de fato, Jesus entrou na sua vida e a sua vida mudou. As suas atitudes, o seu testemunho vai falar muito alto, isso será muito importante, decisivo, para você ganhar sua família para Cristo ou afastar ela de Jesus. Porque alguns falam assim para os seus próprios familiares, se for para ser crente que nem tu, não quero não. Entendeu? Então, por isso tem que ter um testemunho cristão que vai com que as pessoas passem a se interessar. Poxa, se Jesus mudou a vida do meu filho, mudou a vida do meu marido, mudou a vida da minha esposa, eu estou percebendo a mudança, ele vai também mudar a minha vida. Glória a Deus. Ok? Agora vamos entrar aqui nas 5 perguntas da lição. Primeira pergunta. Quem disse, vivo não eu, mas Cristo vive em mim? Quem disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Essa é a primeira pergunta. Quem foi que disse? Segunda pergunta. Por que Deus criou a companhia para o homem? Porque Deus criou a companheira para o homem. Também nós estudamos na lição de hoje. Terceira pergunta. Por que o lar é a expressão maior da unidade familiar? Por que o lar é a expressão maior da unidade familiar? Quarta pergunta. O que significa a expressão vós sois a luz do mundo? O que significa a expressão vós sois a luz do mundo? Quinta pergunta. Por que o lar é a extensão da igreja? Quinta pergunta. Por que o lar é a extensão da igreja? Tá bom? Então, que Deus te abençoe.